Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de 1 Reis. Versículo 1 do capítulo 10. Há duas sugestões principais quanto à localização de Sabá: o sudoeste da Arábia, que é o atual Iêmen, e o norte da Arábia, a terra dos sabeus. A rainha de Sabá veio a Jerusalém não somente por causa da fama de Salomão, mas porque ela reconheceu a relação entre a fama de Salomão e o Senhor. Também pode ser que ela tivesse interesses políticos e econômicos. Desejando descobrir se a reputação de Salomão era merecida, a rainha de Sabá submeteu-o a testes com perguntas difíceis. Versículo 2 do capítulo 10. As rotas terrestres eram mais convenientes para se viajar desde o sul da Arábia, e talvez porque as rotas de Salomão tenham bloqueado sua viagem pelo mar, a rainha veio com uma caravana de camelos carregada de bens de luxo que faziam sua terra rica e famosa. Ela e Irão, em seus negócios com Salomão, demonstraram um dos modelos de comércio internacional, que podia ser administrado como presentes entre chefes de Estado. Os presentes eram entregues com toda a aparência generosa de presentes verdadeiros, mas os administradores dos negócios provavelmente estavam lá para avaliar o valor real das trocas. E se uma troca não tivesse sido justa, um dos parceiros podia reclamar, como fez Irão. Versículos 4 e 5 do capítulo 10. Como manifestação das boas dádivas de Deus a Salomão, todo esse luxo era dado por Deus. No entanto, sendo na prática um abuso, esse luxo também demonstrava o excesso pecaminoso que sobrecarregava o povo e ajudou na divisão de Israel. Versículos 6 a 9 do capítulo 10. Havia dois lados para o brilhante relatório da rainha de Sabá acerca da grandeza de Salomão e da bem-aventurança de seus servos. Pelo lado bom, ele mostrava tanto a glória de Deus quanto a glória de Salomão e sua capacidade para produzir riquezas. Mas ele também revelava o míope e pomposo mau uso desses dons. A rainha de Sabá mencionou especificamente o nome pessoal de Deus de Israel em sua declaração a Salomão. Jesus citou a rainha de Sabá em sua acusação contra o povo de seus próprios dias, em Mateus 12, versículo 42. Versículos 10 do capítulo 10. Sabá era famosa pela produção de especiarias e provavelmente tinha seu próprio comércio marítimo com portos mais a leste. O ouro que a rainha trouxe era provavelmente pagamento por bens que Salomão estava enviando para o sul. Versículos 11 e 12 do capítulo 10. Além de ajudar Salomão a construir sua própria frota, Irão, rei de Tiro, usou alguns de seus próprios navios para transportar mercadorias para Salomão. A realeza israelita deveria patrocinar músicos para compor hinos e salmos apropriados para adoração no templo, algo que começou com o rei Davi. A madeira de sândalo também seria usada para os instrumentos musicais. Versículos 14 e 15 do capítulo 10. Salomão controlava um amplo território nas rotas comerciais ao norte, para a Mesopotâmia, e ao sul, para o Egito. As tarifas cobradas sobre os bens transportados através de Israel teriam sido substanciais. Israel, no governo de Salomão, foi um império comercial. Recebia impostos comerciais, direitos de alfândega, permissão para usar em território de Salomão nas viagens comerciais, lucros nos negócios de importação e exportação e impostos arrecadados por reis e governadores de pequenos territórios com a permissão do rei Salomão. Versículos 16 e 17 do capítulo 10. Esses grandes escudos eram extremamente pesados e valiosos, e eram feitos principalmente por razões cerimoniais e estéticas, e eram um sinal visível das riquezas materiais de Salomão e de sua alta posição. Os escudos maiores eram compridos e pesavam algo em torno de 9 quilos. Os escudos menores eram em formato circular. Versículos 18 a 20 do capítulo 10. Salomão usou o grande influxo de tributos para sustentar um estilo de vida extravagante. Seu trono era feito provavelmente de madeira adornada com marfim e ouro. Entalhes em marfim machetado de ouro têm sido encontrados nos palácios reais da Assíria, em Nimrod. O desejo de Salomão por móveis e edifícios da melhor qualidade consistia em um fardo para os seus súditos. Os leões eram associados à realeza no tempo antigo. Na apocalíptica hebraica, que é um conjunto de textos proféticos que surgiu no judaísmo tardio e no cristianismo primitivo, os leões simbolizavam a glória de Deus. Então pode ser que os leões do trono simbolizassem a glória do rei, que derivava da glória de Deus. Versículo 22 do capítulo 10. Os navios de Tarsis foram construídos para empreender grandes viagens pelo Mediterrâneo. O fato de que as expedições mercantis eram feitas de 3 em 3 anos indica que elas eram de longo alcance. As expedições também indicam a existência de alianças comerciais com parceiros distantes.
Tarsis provavelmente ficava na Espanha. Versículos 24 e 25 do capítulo 10. Salomão tornara-se um tipo de consultor internacional, como as grandes universidades da Europa no fim da Idade Média. Segundo o costume oriental, o pagamento efetuava-se na forma de presentes. Salomão queria ter o ouro como valor de referência. Versículo 26 do capítulo 10. Essa quantidade de 1.400 carruagens parece adequada para o tamanho de Israel na época. Documentos assírios encontrados, que datam de cerca de um século depois do período de Salomão, afirmam que Acabe possuía 2.000 carruagens. Acabe foi rei de Israel quando o reino já havia sido dividido. 12.000 cavaleiros provavelmente incluíam os gestores humanos, o pessoal de apoio, os instrutores dos cavalos, além dos próprios guerreiros das carruagens. Considerando que cada carruagem tinha 3 cavalos, 2 na frente e um reserva, Salomão teria cerca de 4.200 cavalos. Lembrando que Deuteronômio 17, versículo 16, proibia aos reis de Israel acumular grandes números de carros de combate e cavalos. Versículos 28 e 29 do capítulo 10. Salomão se tornou um intermediário de grande parte do comércio norte-sul de armas da sua época, pois na época as carruagens eram armas, né? Ele intermediava as vendas de cavalos e carruagens entre os países. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 e 2 do capítulo 11. Se na primeira parte de seu reinado Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, mais tarde ele amou muitas mulheres estrangeiras. Os casamentos diplomáticos entre as dinastias de vários reinos eram comuns no Antigo Oriente, como um meio de ratificar tratados, mas a multiplicação de esposas do rei era algo proibido em Deuteronômio 17, versículo 17. Além disso, havia proibições contra casar-se com mulheres estrangeiras nas terras que Israel deveria possuir. Isso estava em Êxodo 34, versículo 26, em Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, e em Josué 23, versículos 12 e 13. Versículo 3 do capítulo 11. As mulheres de Salomão provavelmente eram suas mulheres políticas, enquanto as concubinas eram mulheres comuns do seu harém. Sendo ele velho, ele precisava da ajuda de suas esposas estrangeiras para controlar o império. Versículo 4 do capítulo 11. Davi é constantemente apresentado como um rei modelo. Ele não era perfeito, mas quando pecava, seu arrependimento era exemplar. A devoção de Davi a Deus não tinha paralelo. Versículos 5 a 8 do capítulo 11. Astarote era a deusa fenícia do amor e da fertilidade, que os gregos chamavam de Astarte. Milcom também era chamado de Moloque e era o deus nacional dos amonitas. Os muitos pecados de Salomão violavam princípios fundamentais da religião dos israelitas: a multiplicação de esposas, a adoração a outros deuses, a edificação de santuários para deuses estrangeiros. Quemos era o deus nacional dos moabitas. Versículos 9 a 13 do capítulo 11. O grande amor de Deus por Davi levou-o a abrandar seu julgamento sobre Salomão em 2 aspectos. Primeiro, Deus adiou a divisão do reino até que o filho de Salomão começasse a reinar. E segundo, Deus não removeu o reino inteiro da dinastia de Davi. O Senhor disse que daria uma tribo ao filho de Salomão. Provavelmente devamos pensar em Judá. Porém, se Judá já estava subentendida, sem ter sido mencionada, outra tribo é indicada aqui, tal como Benjamim, que continuou seguindo Judá. O Senhor também falou de seu amor por Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, o local do santuário central de Israel. Jerusalém era um símbolo central do amor de Deus por seu povo e da comunhão entre Deus e seu povo por toda a Bíblia. Versículos 14 a 17 do capítulo 11. Embora Deus tolerasse muitas falhas de caráter, inclusive a violência excessiva em seus servos escolhidos de Israel, essa tolerância não impedia que seus atos maus produzissem frutos maus. Por exemplo, o ressentimento em Edom contra Joabe e Davi, por sua brutalidade, ajudou a enfraquecer Salomão anos depois. Todo o Israel se refere apenas ao grupo em discussão, os soldados envolvidos na campanha contra Edom. Versículos 18 a 22 do capítulo 11. Deus usou o oportunismo do faraó para enfraquecer Salomão. O faraó utilizou Haddad e Jeroboão para debilitar Salomão. A presença de ameaças estrangeiras como essas explicam por que Salomão comprometeu sua fé a fim de satisfazer suas mulheres. Ele esperava que relações melhores com sua mulher egípcia induziriam o Egito a aprovar uma política externa mais favorável para com Israel. Mesmo enquanto Salomão vivia, o controle sobre Edom foi fraco bastante para permitir que Haddad voltasse para casa.
Versículos 23 a 25 do capítulo 11. Rezon, que passou de guerreiro exilado a rei legítimo, teve uma carreira semelhante à do rei Davi. Com o governo de Rezon, Damasco se tornou o principal inimigo de Israel na Síria durante o governo de Salomão. Versículos 26 a 28 do capítulo 11. Jeroboão é apresentado como um rebelde. Jeroboão estava encarregado dos trabalhadores que Salomão convocara das tribos de Efraim e Manassés, e estava bem consciente acerca do ressentimento que essas duas tribos sentiam contra Salomão. Ao passo que Hadad e Rezão eram inimigos externos levantados por Deus, Jeroboão, um efraimita, foi um adversário interno. Versículos 29 a 32 do capítulo 11. Em nome do Senhor, Aías convocou Jeroboão para que tomasse 10 dos 12 pedaços que simbolizavam as 10 tribos do norte, sobre as quais, em muito breve, Jeroboão tornar-se-ia o rei. Assim como no caso das rebeliões anteriores de Hadad e Rezon, a insurreição de Jeroboão foi um julgamento divino contra Salomão. Versículos 33 e 34 do capítulo 11. Deus rejeitou Salomão porque ele apoiou a adoração a falsos deuses. Ele seria julgado, mas por amor a Davi, Deus não rejeitaria por completa a dinastia de Salomão. Versículos 35 e 36 do capítulo 11. Se o Senhor disse que tiraria o reino das mãos do filho de Salomão, ou seja, do sucessor de Salomão, Roboão, a metáfora de uma lâmpada significa a permanência da dinastia davídica na cidade de Jerusalém. Era costume oriental conservar na casa uma lâmpada acesa a noite toda. Assim, também haveria uma luz sobre a casa de Davi por causa de sua fidelidade. Versículos 37 a 39 do capítulo 11. Jeroboão seria sujeitado às mesmas estipulações da aliança que operaram nos casos de Saul, de Davi e de Salomão. Aías esperava que Jeroboão fosse mais leal do que fora Salomão e que o futuro rei experimentasse a segurança da presença e sustentação de Deus. Versículo 40 do capítulo 11. A tentativa de Salomão de matar Jeroboão o reduziu à mesma tirania que Saul quando estava tentando matar Davi. Ao abrigar Jeroboão, Sisaque, faraó do Egito, mais uma vez interferiu nas questões de Salomão, como quando escondeu Hadad. Esse faraó não era o sogro de Salomão, e sim seu sucessor. A corrosão do reinado de Salomão estava se tornando evidente. Versículos 41 a 43 do capítulo 11, o livro da história de Salomão foi uma das fontes informativas usada pelo autor de 1º e 2º Reis. Provavelmente eram arquivos oficiais de Salomão, mas não é mais existente. Salomão reinou aproximadamente de 970 a 930 a.C. Agora nós vamos estudar o capítulo 12. Versículo 1 do capítulo 12. Siquém era um importante centro israelita associado com a renovação da aliança com o Senhor e ficava no norte do território de Efraim, a 48 quilômetros ao norte de Jerusalém. Roboão viajou para Siquém para se tornar rei por aclamação. Era um bom lugar para representar Jerusalém no norte e para reunir os líderes tribais tradicionais do norte. As autoridades tribais foram ignoradas na época de Salomão e elas estavam abertas para a dinastia de Davi, mas queriam negociar. Roboão tinha de satisfazer aos anciãos tradicionais a fim de se tornar rei. Evidentemente, se fosse da vontade de Deus que Roboão governasse o Império Unido, ele poderia fazer isso. Porém, o Senhor tinha rejeitado Salomão, sendo assim, Deus permitiu que as forças de desunião agissem. Versículos 2 a 4 do capítulo 12. Jeroboão foi convocado do Egito para falar em nome das autoridades. Depois das políticas opressivas de Salomão, eles exigiam que os encargos econômicos fossem aliviados. O fato dos israelitas terem usado a palavra julgo demonstra claramente a insatisfação, pois essa palavra era caracteristicamente usada para indicar a opressão dos israelitas por governantes estrangeiros, ou seja, o uso dessa palavra é uma acusação a Salomão por haver imposto severo trabalho sobre o seu próprio povo. Versículos 6 a 11 do capítulo 12. Os anciãos eram conselheiros idosos e experientes e estavam inteirados acerca das tradições de Israel e compreendiam como a monarquia havia afetado as vidas dos israelitas comuns. Ao dizerem que Roboão deveria se tornar servo, eles o lembraram que, embora o povo pudesse lhe confiar o poder, o rei israelita deveria estabelecer a justiça e servir tanto o povo quanto a Deus.
Porém, os jovens conselheiros amigos de Roboão tinham crescido na corte real, assim como o próprio Roboão, e aparentemente eles pensavam que os privilégios de Roboão eram inalienáveis, como aqueles de um monarca oriental. Aconselharam Roboão a responder com soberba e que o pior ato de Salomão seria considerado nada ao que ele poderia fazer. A referência a castigar com escorpião se trata de um tipo de chicote revestido com pedacinhos de metal cortante para aumentar a dor. Versículo 12 a 15 do capítulo 12. Roboão seguiu o conselho de seus amigos e Deus iria usar as ações mal orientadas de Roboão como um instrumento para cumprir a profecia de Aías. Versículos 16 a 20 do capítulo 12. As tribos do norte separaram-se de Judá e da autoridade dos descendentes de Davi, mas Roboão continuou reinando sobre membros das tribos do norte que se tinham estabelecido no sul, no território de Judá. Sem nenhuma sabedoria, Roboão enviou Adonirão, o chefe dos trabalhos forçados, para abafar o levante, sendo que Adonirão representava um dos encargos mais degradantes que Salomão impusera ao povo. Os nortistas o mataram de forma particularmente insultante e Roboão por pouco escapou com vida. As autoridades da tribo do norte tinham exercido seu direito de eleger um rei e elegeram Jeroboão. A tribo de Judá seguiu Roboão, bem como a tribo de Benjamim, a maioria dos levitas e outros membros da tribo do norte que se estabeleceram no sul. Versículos 21 a 24 do capítulo 12. Roboão queria declarar guerra às tribos do norte para poder restaurar o reino. Porém, o Senhor enviou o profeta Semaías a Roboão para deixar claro que a divisão do reino ocorreu pela vontade de Deus. A existência de 2 reinos foi ordenada por Deus e cada reino, então, teria a oportunidade de comprovar sua lealdade à aliança. Versículo 25 do capítulo 12. Jeroboão escolheu Siquém como capital, o que deve ter agradado aos nortistas, para quem essa cidade era localidade natural na condução dos negócios entre as tribos. Em seguida, Jeroboão construiu ou fortificou Penuel, a leste de Siquém, do outro lado do Jordão, e isso propiciou a Jeroboão um apoio fortificado nos 2 lados do rio. Versículos 26 a 30 do capítulo 12. Jeroboão temeu que a unidade religiosa entre o norte e o sul pudesse levar também ao retorno da unidade política. Assim, ele se aconselhou sobre a questão e o resultado foi que ele fez bezerros de ouro para que o povo adorasse e colocou um em Dan e o outro em Betel, que eram os extremos do território das 10 tribos. Sua manobra mostrou que ele duvidava das promessas de Deus. O Senhor havia dado 10 tribos a ele, mas ele julgou que Deus podia se mostrar infiel e o povo do norte podia voltar para a casa de Davi. Versículos 31 a 33 do capítulo 12. Jeroboão também estabeleceu outros santuários ilegais por todo o país e designou ilegalmente sacerdotes não levitas. Essa desapropriação dos levitas e seus deveres atribuídos fez com que os levitas se mudassem para o sul. Se mudassem para Judá. Deus pode ter usado a idolatria de Jeroboão para concentrar os levitas em Jerusalém e região. Jeroboão ainda estabeleceu outras festas religiosas para substituir o dia da expiação e a festa das colheitas. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de 1 Reis.